Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana recebe a neurologista, especialista em epilepsia, nossa colega Eliana Garzon. Eu quero agradecer a sua presença, Eliana, aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que é sobre epilepsia, o que a população precisa saber. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Volpi, o convite, doutora Luísio, muito obrigada por me convidar e vai ser um ótimo bate-papo para que a gente possa esclarecer para as pessoas tantas dúvidas do que é epilepsia. Então vamos começar já um bate-bola. Eu tenho que aqui, como eu sempre faço, o conflito de interesse. A Eliana é minha colega de turma e que alegria receber uma colega de turma e ver que essa colega se transformou numa das maiores especialistas de epilepsia do nosso país. Você não tem ideia como eu tô assim emocionado do ponto de vista positivo de poder te entrevistar. Obrigado, Eliana, de coração. O prazer é todo meu. Vamos lá. O que é epilepsia? Epilepsia, crise convulsiva e convulsão são a mesma coisa? Então vamos lá. Vamos começar pela definição, né? Vamos começar no bate-papo para começar. Isso já causa uma confusão tremenda entre as definições, né? Certo, vamos lá. Causa mesmo. Então, epilepsia é a doença, é o nome da doença. E quando o indivíduo tem epilepsia, o que esse indivíduo apresenta? Ele apresenta crises convulsivas. Então, crise convulsiva nada mais é do que um sintoma decorrente de uma descarga cerebral anormal. O cérebro de todos nós funciona com pequenas descargas elétricas. E quando, num determinado momento, há uma alteração, uma perda do normal e o cérebro começa a gerar descargas elétricas exageradas, anormais, o indivíduo tem um sintoma e esse sintoma é uma crise convulsiva. Veja bem, o nome científico seria crise epilética. Certo. Crise convulsiva é um termo leigo, porque convulsão quer dizer abalos motores. E nem todas as crises têm abalos motores. Existem aquelas crises, por exemplo, de ausência, o indivíduo fica congelado. Então não tem abalo motor. Isso quer dizer que existem diferentes tipos de epilepsias. Exatamente, existem diferentes tipos de crises convulsivas ou crises epiléticas, que é o termo correto. Então seria crise epilética. Na verdade, você pode ter uma crise sem a convulsão. Exatamente, sem a fase motora. Motora, tá. E a repetição das crises epiléticas é uma doença que o nome é epilepsia. Tá, então acho que aí eu também entrei na onda da minha uma confusão mental aí. Então, mas a pergunta é, então existem diferentes tipos de epilepsia? Existem diferentes tipos de epilepsia à medida que existem diferentes tipos de crises epiléticas. Então, tudo é definido pela região cerebral onde as crises começam. Quando eu consigo definir uma região mais ou menos localizada, as crises epiléticas têm origem naquele ponto e, portanto, elas são chamadas de crises focais. Elas vêm de um ponto. E a epilepsia é focal. Quando as crises epiléticas são geradas pelo cérebro como um todo, a epilepsia é chamada de generalizada. E existem aquelas pessoas que têm epilepsia combinada, com crise generalizada e crises focais. Então, na verdade, epilepsia nós teríamos três tipos: epilepsia focal, epilepsia generalizada e a epilepsia combinada de crises focais e crises generalizadas. Agora, as crises epiléticas existem diferentes tipos, do ponto de vista de manifestação do indivíduo. E aí eu já engato então a terceira pergunta aqui. Quais são os sintomas e como que a gente sabe, como que a gente faz o diagnóstico? É muito boa esta pergunta. Na maior parte das vezes, o indivíduo sente uma alteração corporal
antes de eu até falar dessa alteração corporal, algumas pessoas perdem a consciência durante uma crise epilética. Certo? Então, a pessoa simplesmente desliga. E naquele momento ela não é capaz de ouvir, de falar, de reportar o que está acontecendo no ambiente. Então, tudo isso vai depender da região cerebral aonde a crise começa. Então, existem áreas que envolvem aí circuitos de consciência e o indivíduo desliga. Então, esse é um dos principais sintomas e problemático. Imagina um indivíduo dirigindo e de repente ele desliga. Que ele põe para a vida dele e para dos outros. Dos outros. Agora, existem crises, dependendo da região cerebral, que ele não desliga. Então, por exemplo, áreas visuais. Ele pode ver alterações visuais, manchas, pontos coloridos, alteração em relação ao tamanho, a distância dos objetos, podem ficar diferentes, uma espécie de alucinação, ver algo que ele sabe que não está ali, que não está presente ali, mas ele está vendo naquele momento, então ele não perde a consciência. Tem também muito aqueles sintomas gástricos, então tem uma náusea, uma sensação de vômito, uma vontade de vomitar, arrepios, sensação de medo, sensação de que o coração está disparando, dificuldade para respirar. Na grande maioria, se o indivíduo não é tratado, então tudo isso são exemplos de crises focais que iniciam em regiões específicas do cérebro. Certo. Quando o indivíduo não está tratado, a tendência é os sintomas irem aumentando e chegar à fase de perda de consciência. Tá. E as crises generalizadas, elas já vêm com tudo, com a perda de consciência, quando tem sinais motores, o indivíduo então se debate, tem aqueles espasmos musculares. Então, esses são os principais sintomas das crises epiléticas. E o diagnóstico é feito com uma boa história clínica. A gente fala que o diagnóstico é clínico. Os exames complementares, que são eletroencefalograma, tomografia, ressonância do crânio, eles vão nos ajudar a identificar causas, eles vão nos ajudar, às vezes, a diferenciar dentre os diversos tipos de crises epiléticas. Porém, se a gente imaginar como nós conversamos aqui na definição, né, que as crises acontecem quando uma região cerebral começa a dar descargas elétricas alteradas, não é 100% do tempo que o cérebro está gerando as descargas elétricas alteradas. Então, eu posso fazer um eletroencefalograma, que é um exame que realmente ele avalia, ele registra as descargas elétricas cerebrais. Eu posso fazer um eletroencefalograma e naquele momento está tudo normal. Você pega uma janela de normalidade que mascara tudo. Exatamente. Né? Às vezes acontece isso com a gente no Holter, né? Exatamente. Ele não tem arritmia no momento que ele está com o aparelho. Você tira o aparelho, ele tem. Ele tem. Então, assim, é uma perfeita comparação. Eu falo que o eletroencefalograma é o registro da atividade elétrica, né? Elétrica cerebral em tempo real. O que aconteceu milésimos de segundo antes de eu começar o registro e depois, eu não vou ver, é só naquela janela. Então, se o exame vier normal e se a história clínica nos convencer, o diagnóstico está feito. Quando a história clínica ela é duvidosa, os exames vieram normais, nós temos exames mais sofisticados para o diagnóstico. Né, como Holter, que vocês têm aí de 24, 48 horas, né, nós temos o vídeo eletroencefalograma, em que o indivíduo, então, aqui no caso, ele tem que ficar num ambiente hospitalar, porque nós precisamos do quê? Da gravação, de uma câmera de vídeo. Entendo. Nós vamos gravar o indivíduo durante aquelas 24, 48, 72 horas, simultaneamente com a filmagem. Com a filmagem e o registro da atividade elétrica cerebral. Não quer dúvida, né? Porque aí a hora que ele tiver aquele sintoma, eu vou comparar com a atividade elétrica cerebral e ver se ela se alterou ou não. Né? Então, é o exame que vai tirar a dúvida para os casos duvidosos. Você já praticamente abrangeu todos os exames aí que são pertinentes para um bom diagnóstico, né? Tem algum exame mais que você gostaria de nomear? Assim, tem as formas de epilepsia genética.
né? E muitas vezes isso acontece nos casos de encefalopatia epilética, né? Que são crises que já acontecem desde a infância e cursa com um atraso cognitivo, e muitas dessas têm alterações genéticas. Então, hoje em dia, a avaliação, a pesquisa genética, tem um painel de genes para investigar a epilepsia, ou um exame mais completo que se chama exoma, ou eventualmente até o genoma, também são exames pertinentes aí no caso da epilepsia. E além dos exames gerais, né? Todos nós precisamos, e quem tem epilepsia principalmente, né, de avaliar as taxas de açúcar no sangue, pressão arterial, colesterol, triglicérides, a quantidade de sódio no corpo, de cálcio, de magnésio. Então, são exames de sangue gerais, que tudo também tem que estar equilibrado. Né, para que a gente tenha um sucesso no tratamento. Eu fico aqui imaginando, Eliana, como que deve ser, às vezes, difícil para vocês que trabalham com epilepsia, quando essa epilepsia vem associada não com crises motoras, mas com essas crises visuais, para você diferenciar de um diagnóstico psiquiátrico. Não deve ser fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Dr. Volpi, às vezes a gente precisa... Não, você não vai mais me chamar de doutor, você vai me chamar de Volpi como seu colega de turma. Vamos lá. Sim, mas às vezes nós precisamos desses exames mais sofisticados. Para chegar lá, né? Para chegar lá, né? Agora, a história pode nos ajudar. As pessoas com alterações psiquiátricas muitas vezes acreditam naquilo que elas estão vendo, né? Diferente de quem tem epilepsia, ele sabe que aquilo não existe, que aquilo aconteceu momentaneamente. Outra coisa, quem tem alteração psiquiátrica, as manifestações duram horas, dias ou são contínuas. Quem tem epilepsia dura minutos, segundos, então começa, tem um início, meio e um fim. E eu pergunto, se uma pessoa suspeita que tem epilepsia, o que fazer? Mas essa pergunta a doutora Eliana vai dar para nós no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta falando sobre epilepsia com a doutora Eliana Garzon, especialista em epilepsia, neurologista, que veio aqui a brilhantar o nosso programa. E no final do primeiro bloco eu havia feito uma pergunta que eu acho que vale fácil, né, Aloysio? $1 milhão essa resposta, Eliana. Que é o seguinte, se a pessoa suspeita que tem epilepsia, o que ela faz? O que fazer então? Muito bem. Se ela sentiu em algum momento que desligou, esses sintomas que nós conversamos no primeiro bloco, né? Principalmente perder a consciência de uma forma inexplicada, enxergar ou ter algumas sensações visuais, algumas sensações de formigamento no corpo, ou realmente quedas, né? Essa pessoa deve procurar um serviço médico. Okay. Deve procurar um serviço médico, conversar, contar os sintomas, e é muito importante que, se algum familiar ou alguma pessoa que presenciou os episódios, vá junto para contar o que foi visto, como esse indivíduo ficou, como ficou o lado direito do corpo, o lado esquerdo, se ele teve algum tremor, se ele teve algum abalo muscular, se ele ficou parado, se ele ficou mais pálido. Então, enfim, quanto mais detalhes, melhor será para ajudar no diagnóstico. Outra coisa bastante importante é o tempo. Certo. O tempo durou 30 segundos, 1 minuto. A gente sabe que muitas vezes a estimativa de tempo numa situação dessa é difícil. Difícil, né? Imagina a pessoa, né, perdeu a consciência, desmaiou, caiu, e aí parece que durou uma eternidade, né? Mas, assim, se na medida do possível conseguir estimar esse tempo, é excelente.
Outra coisa que acontece, às vezes, na sequência das crises epiléticas, principalmente nessas em que há perda de consciência, que há abalos musculares, é que quando o indivíduo vai voltando, ele não é do tipo liga-desliga. Ele vai retomando aos pouquinhos, inicialmente ele vai olhando o ambiente, reconhecendo, vai pensando o que aconteceu, onde que eu estou, até que ele volte completamente ao normal. Certo. Né? E este período, para os familiares, para os acompanhantes, vale uma dica, é muito importante. A tendência dos familiares é o quê? Proteger, segurar, restringir. E quando o indivíduo que teve uma convulsão, que ele caiu, que ele se debateu, e ele vai voltando, inicialmente ele não entende o que está acontecendo. Então a tendência dele é o quê? Empurrar, afastar as pessoas. Então ele parece que ele está agressivo. Na verdade ele está se defendendo de algo que ele não está entendendo. Ele está vendo um monte de gente ali restringindo. Então a tendência é empurrar. Então, para os acompanhantes, para os familiares, interessante claro, vai ali proteger, vai evitar que eles vá para uma situação de perigo. Sim. Porém, é importante eles irem conversando. Tá tudo bem? Olha, estou aqui, tá tudo bem? Que dia é hoje? E conversando e tentando trazer a pessoa para mais do que uma contenção física. Exatamente, seria no caso. mais do que uma contenção física. E conversando, explicando, perguntando se está bem, fazendo algumas perguntas em termos de localização, onde você está. Situar a pessoa. Exatamente, de ver o tempo, que dia da semana. Então, assim, a pessoa vai ouvindo aquela voz, vai vendo aquelas perguntas, também tem que receber a informação, tá tudo bem, você está em casa ou você está no trabalho, e aí a pessoa vai se situando, não fica aquele período de pós-crise com tanta agitação, com tanta agressividade. Eu quero deixar para você que está em casa essa dica da doutora Eliana Garzon, especialista em epilepsia. Sempre que alguém presenciou a crise, acompanhe o paciente, veja como é importante quem está junto para fornecer essas informações que muitas vezes a pessoa não tem condição de fornecer e que serão muito importantes para o diagnóstico. E outra grande dica para você que está em casa, que pode ter um familiar com essa doença, lembrar que, claro, protegê-lo para evitar lesões, mas mais importante do que a contenção física é tentar situar a pessoa do que contê-la para que ela possa, então, nesse pós-crise, ir se situando. São duas dicas importantes para você que está assistindo esse programa, de uma especialista que trabalha com isso, e isso pode ser extremamente importante para a formulação do diagnóstico. Não esqueça. Eliana, continuando aqui nossa conversa, é mandatório que toda vez que uma pessoa tem uma crise convulsiva procurar um atendimento hospitalar? Ótima pergunta, Luísio. Claro que a primeira vez, ninguém sabe o que está acontecendo, vai se procurar um serviço hospitalar. Depois que o diagnóstico está feito, que a família já sabe, os acompanhantes, né, as pessoas que convivem com esta pessoa já sabem do diagnóstico, aqui assim também vai uma dica do passo a passo. A gente orienta para aqueles indivíduos que começam as suas crises epiléticas sem perder a consciência, que se possível, quando ele sentir alguma coisa, que ele procure um ambiente, um local mais seguro, que ele sente, se ele estiver na cozinha, que ele saia de perto do fogão, se ele estiver... Porque cozinha e banheiro são lugares complicados quando uma pessoa perde a consciência e cai, pode se machucar. Claro. Então, que ele saia desse ambiente e que sente e que, se possível, avise um familiar, não estou me sentindo bem. Muitas vezes a crise pode passar e nada acontecer, ou ela pode ter continuidade e ele realmente perder a consciência e cair. Aí o familiar, então, vai
tentar proteger, é importante não restringir os movimentos. Caso ele tenha abalos musculares, nós devemos lembrar que esses abalos estão acontecendo em decorrência de descargas cerebrais anormais. Então não adianta eu conter fisicamente, que às vezes eu vou até causar aí luxações, fraturas, dependendo do grau de contenção e do grau de movimentação muscular. Então não conter. A energia dispensada é bastante alta. Né? Bastante alta, bastante alta. E aí eu durante uma convulsão completa, então aquela crise em que o indivíduo se debate, eu vou ter uma fase inicial em que vem muitos movimentos musculares, mas pouca salivação, porque uma coisa que acontece no final de uma convulsão é o aumento da saliva. Então, nessa fase de muita contração, não vou mexer muito com a pessoa, não vou conter muito. Quando a crise está terminando e vem a salivação, se eu tiver condição, se ela estiver deitada no chão e de virá-la para o lado esquerdo, melhor para a saliva escorrer e não ir para o pulmão, porque nós temos riscos de muita saliva, o indivíduo engolir a saliva e complicar aí com uma pneumonia. E é sempre importante tirar cintos apertados, adornos, óculos, porque às vezes o indivíduo está se debatendo, ele pode se machucar, por exemplo, com óculos que quebrou, com um adorno. Nunca colocar nada na boca do indivíduo, não colocar o dedo. Muitas pessoas vão lá e querem colocar o dedo. Existe um tabu de que a língua enrola. Gente, a língua não enrola, não sai do lugar, ninguém vai engolir a língua. Então, essa é uma boa dica. As pessoas vão lá colocar o dedo para segurar a língua e a contração muscular é tão forte que pode amputar o dedo, cortar um pedaço do dedo. E além de machucar toda a parte muscular e óssea da face do indivíduo. Pode ter fratura. Então, não colocar a mão, não dá, também tem um tabu, vamos dar álcool para cheirar, acetona, né? Essas substâncias que podem se cair nos olhos, cair, né, na boca, machucar o indivíduo. De estresse ali, sim, a chance né? de ter alguma coisa desse algum tipo acidente, é grande, né? Isso também não vai resolver. Então, esperar a crise, na maioria das vezes, ela dura aí, essas mais longas, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Mas cronometrar o tempo é uma dica importante, porque se a crise durar mais do que 5 minutos, nós devemos chamar um serviço médico, uma ambulância, ou levar o indivíduo até um atendimento. Então, Aloysio, respondendo a sua pergunta, toda crise que for prolongada, entenda-se por crises que durem mais do que 5 minutos, eu devo levar o indivíduo, a pessoa que tem a epilepsia até um serviço médico, ou chamar uma ambulância. Temos aqui uma coisa cultural, só para completar aqui que estamos no finalzinho. Na cultura brasileira tem-se a crendice de que se deve de parar de tomar as medicações quando for fazer uso de bebida alcoólica. Exatamente. Principalmente em épocas festivas, Natal, Ano Novo, Carnaval, e aí é onde que as coisas normalmente acontecem. Dão errado, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Não tomou medicamento e tomou a substância que excita, pronto. Deu errado Tá pedindo. Né? Então, esses são os cuidados básicos. E aí, assim, outras questões, né? Por exemplo, nadar. Nadar é algo complicado, principalmente se o indivíduo tem epilepsia e ela está descompensada, né? Quando o indivíduo está na piscina, e às vezes quem está ali não sabe, ou até que mesmo que saiba, é muito difícil uma pessoa pegar um adulto na piscina que esteja convulsionando, então vai se afogar, né? Então ali, assim, isso tem que se ter um certo critério. Eu falo sempre que, assim, a gente deve se perguntar, o que eu vou fazer agora? Se eu tiver uma crise, vai causar um risco à minha integridade física, à minha saúde e à dos outros? Se a resposta for sim, não faça. Querida Eliana,
Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Eu acho que poderíamos ficar aqui horas, porque o assunto é muito agradável, as suas explicações foram excelentes. Eu quero, em nome do Med Saúde, agradecer a sua presença. Tenho certeza que para todos que estão em casa foi realmente um programa que acrescentou bastante. Muito obrigado, Eliana, pela sua presença no Med Saúde. Eu que agradeço, Volpe, Aloísio, muito obrigada pelo convite e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito bem. Não perca. Próxima semana estamos aí. Até!